pessoal, bom dia, tudo bem? Uma ótima semana aí para todos, uma semana mais curta, né? Uma semana de feriado, mas vamos lá, vamos continuar com as nossas aulas, sempre mantendo foco, sempre observando bem, pausando as aulas, vendo a descrição do vídeo, lá tá todo o conteúdo, as páginas de tarefa, tudo que precisa fazer está nas descrições de todos os vídeos, ok? No celular, não esqueça, logo abaixo do vídeo, no canto direito, inferior direito do vídeo, o botãozinho, a setinha para baixo, você clica, vai abrir a descrição. No computador, quando você abre o vídeo, já vai estar lá a descrição, não precisa fazer isso, beleza? Nós estamos caminhando para o fim do sistema cardiovascular, né? Na verdade, nós já terminamos o sistema cardiovascular, agora nós vamos só complementar um assunto que é justamente esse aqui, ó, falando sobre grupos sanguíneos, e eu vou dar mais uma aula falando sobre fator RH, para a gente encerrar totalmente e partir para o sistema urinário, beleza? Então a aula de hoje é uma aula voltada sobre grupos sanguíneos, né? Nós vamos entender, na verdade, essa questão dos chamados grupos sanguíneos. Como a gente viu um pouquinho lá atrás, vocês lembram que eu falei que tipos de sangue que existia, né? Sangue venoso, sangue arterial. Mas na verdade, na linguagem, vamos dizer assim, popular, quando a gente fala tipo sanguíneo, a pessoa lembra na hora dos tipos de sangue, A, B, AB e O. Mas na verdade, tecnicamente falando, A, B e O é um grupo sanguíneo, beleza? Quem pertence ao grupo A, ao grupo B, o grupo AB e o grupo O. Então são grupos sanguíneos. Mas de uma forma informal, vamos assim dizer, as pessoas falam, qual é o seu tipo de sangue? Ah, meu tipo de sangue é A, meu tipo é B, é O, tá? E depois a gente vai inserir o fator RH, que aí é a questão de ser positivo ou negativo. Mas agora a gente vai ficar só em grupo sanguíneo. Para a gente entender um pouquinho, na verdade o grupo sanguíneo ele foi atribuído com a descoberta de uma substância que estava presente no sangue. Essa substância ela recebeu o nome de aglutinogênio, beleza? Então quando eles descobriram que tinha essa substância e deram o nome dela de aglutinogênio, eles perceberam que havia dois tipos de aglutinogênio. Aí eles resolveram pegar as duas letras iniciais do nosso alfabeto, né? Então chamaram de aglutinogênio A e aglutinogênio B, fizeram essa classificação, A e B, beleza? Então, antes de eu partir para frente, vamos lembrar direitinho, o que é o aglutinogênio? Aglutinogênio é uma substância presente no plasma sanguíneo, ou seja, está presente no sangue. O aglutinogênio, então, é classificado em A e B. Então, com isso, eles detectaram o quê? Que tinham pessoas que tinham aglutinogênio A, pessoas que tinham aglutinogênio B, pessoas que depois, num futuro bem próximo disso aqui, descobriram que tinham os dois aglutinogênios juntos, descobriram isso também, e pessoas que tinham ausência de aglutinogênio. Por isso que a gente vê essa nomenclatura que eu vou explicar nesse quadro aqui, ó. Mas a história dessa nomenclatura, ela é o seguinte, chamou pessoas que tinham aglutinogênio A de grupo A, pessoas com aglutinogênio B do grupo B, as pessoas que tinham os dois aglutinogênios de grupo AB, e esse aqui inicialmente foi chamado de zero. Tá? Inicialmente era o sistema AB0. Mas com o passar do tempo, para não ter essa mistura de letra e número, chamado então ele de O. Tá? No nono ano em genética é estudado porque isso aqui é uma herança genética, tá? Aglutinogênio, presença ou ausência deles é uma herança genética, matéria do nono ano. Beleza? Mas para a gente poder entender esse quadro, eu já vou adiantar mais uma coisa, que é o seguinte. As pessoas que têm a substância, beleza, essa substância é normal para ela. Porém, quando ela não tem a substância, né, não tem o aglutinogênio, por exemplo, uma pessoa que tem aglutinogênio A, ela não tem B, não tem presença de B. Então, se esse aglutinogênio B entrar em contato com o sangue dessa pessoa, que é somente A, vai ocorrer uma reação que a gente chama de reação imunológica, uma reação dos anticorpos. E esse anticorpo ele é muito específico, como todos, né? Anticorpo é um agente, uma proteína de defesa que ela é muito específica. E ela recebeu o nome então de aglutinina, tá? Então a aglutinina é o anticorpo que ataca o aglutinogênio, que depois eu vou mostrar para vocês as situações de ataque, beleza? Então, o anticorpo que ataca o aglutinogênio A é chamado de anti-A. O que ataca o B é chamado de anti-B. Então é produzido dois tipos de anticorpos. Nós vamos entender na explicação desse quadro aqui. Beleza? Então, olha só, de posse de aglutinogênio, de posse de aglutinina, você entendendo o que é aglutinogênio, entendendo o que é aglutinina, eu consigo montar esse quadro para você ver e perceber que situação ocorre em cada um deles. Vamos começar pelo A? Olha o caso. Ó. Por que essa pessoa recebeu
esse grupo. Por que ela recebeu o nome de grupo A? Justamente porque ela tem a presença do aglutinogênio, que eu chamei de aglute-A. Então ela tem um aglute-A, ela é chamada de A. Vamos preencher a coluna de aglutinogênio primeiro. Por que a pessoa é chamada de B? Porque ele tem no sangue dele a presença do aglutinogênio, vou chamar de aglute-B. Beleza? Então por isso que ele recebe o nome de B. Aglute-A é A, aglute-B é B. E esse aqui, por que ele chamou de AB? Porque justamente esse aqui, ele tem a presença do A e do B. Ele tem a presença dos dois aglutinogênios. Aí ele é chamado de AB. E o sangue O, que eu falei para vocês historicamente era chamado de 0, é o que não tem nenhum dos dois. Então ele não tem aglutinogênio. O sangue O não tem presença de aglutinogênio, beleza? Vamos partir para a aglutinina. A aglutinina é um anticorpo. Então vamos entender, isso aqui eu preciso que vocês tenham muita paciência nisso aqui. Se não entender, volta o vídeo na minha explicação novamente para vocês poderem entender. Se a pessoa tem aglutinogênio A, isso significa dizer que o aglutinogênio A é comum para essa pessoa, não tem problema. Ela pode ter contato com sangue que tem aglutinogênio A, não tem problema. Mas se ela tiver contato com sangue B, automaticamente ela vai produzir anticorpos para combater o B. Então eu digo que essa pessoa que tem aglutinogênio somente A, ela produz um anticorpo anti-B. Então muita atenção, não confunda. A pessoa tem aglutinogênio A, por isso que ela é chamada de A, porém ela produz anti-B caso tenha contato com B. Quando a pessoa é B, significa que ela tem um aglutinogênio B, ela é chamada de B. Mas em contato, ela vai produzir um anticorpo anti-A, porque o A é estranho. O B não é, ela já tem o B. Agora perceba que detalhe interessante. A pessoa que tem os dois aglutinogênios, o A é normal? É, ela tem ele. O B é normal? É, ele tem o B também. Ou seja, essa pessoa não produz anticorpos. Professor, por que você está falando de aglutinogênio e aglutinina? Por que você está citando questão de anticorpo? Porque nós precisamos entender um esquema chamado doação de sangue. Transfusão sanguínea, a pessoa precisa primeiro ter o doador e eu vou ter o receptor. O receptor, ele tem que tomar esses cuidados. Por exemplo, vamos supor que eu tenho sangue A e eu não tomo nenhuma precaução e uma pessoa vai lá e faz uma transfusão sanguínea no hospital, faz uma transfusão sanguínea em mim no sangue B. O sangue B tem aglutinogênio B, mas o meu sangue é só A. Então, quando esse sangue B entrar em contato com o meu sangue, o meu sistema imunológico vai perceber que isso é um corpo estranho e vai produzir anticorpos anti-B. E vai atacar. Esse ataque, ele provoca uma coisa que nós chamamos de choque anafilático. O que isso pode ocasionar? A morte da pessoa. Dependendo da situação, o ataque é tão intenso que provoca a morte. Então, por isso que a gente tem que saber esse quadro. Agora, olha que interessante. O sangue O, ele não tem aglutinogênio. Ou seja, o aglutinogênio é totalmente estranho para ele. Então, nesse caso, o O vai produzir anti-A e anti-B. Qualquer um dos dois que entrar aqui, ó, ele provoca a produção de anticorpos. Com isso, eu consigo então montar, já deixei pré-pronto aqui, ó, eu consigo montar para vocês, então, analisando esse quadro, como que é o esquema de doação de sangue, para você entender dois aqui que são muito importantes. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar esse indivíduo aqui, ó, o sangue A. O sangue A, automaticamente, ele pode receber de A, ó, sem problema nenhum, ele pode receber. Por quê? Porque se eu estou analisando o sangue A, significa que ele tem um aglutinogênio A. Se ele receber um sangue A, ele está recebendo aglutinogênio A. É estranho? Não é. Mas ele pode receber o sangue B? O sangue B tem aglutinogênio B. Não, ele não pode, porque se receber, o que ele produz? Ó, anti-B. Então ele não recebe. Mas ele pode receber do AB? Também não, porque o AB, apesar do AB ter aglutinogênio A, ele também carrega o B. Então ele também vai produzir anticorpos e vai combater. Então ele não pode. Mas ele pode receber do O? Claro que pode, porque o O não tem aglutinogênio, então não vai provocar nada. Então ele também pode receber do O. Beleza? Algum outro? Não. Então o sangue A recebe dele mesmo e do O. Quando eu analiso o B também é a mesma coisa. Ó. Ele recebe dele mesmo, não tem problema nenhum, é o mesmo raciocínio. Então se ele recebe o B, ele recebe aglutinogênio B, não tem problema. Mas ele não pode receber do A.
Se ele receber do A, ele recebe aglutinogênio A, mas ele produz anti-A, então ele não pode. Mas ele pode receber do B, do O? Pode, claro que pode. O O não tem aglutinogênio, então o sangue O também doa para o B. Ok? O sangue AB. O sangue AB, ele pode receber do A? Pode, não tem problema. Ó. Ele tem aglutinogênio A, então ele pode receber do A. Ele pode receber do B? Sem problema nenhum. Ó. Ele tem B, pode receber também. Pode receber dele mesmo, que é o AB? Claro, ele mesmo, tem os dois aglutinogênios. E pode receber do O? Também, sem problema nenhum. Então recebe do O também. Perceba então que o sangue AB recebe sangue de todo mundo. Mas o sangue O, você perceba lá, ó, que ele não pode receber do A. Isso aqui não pode. Não pode receber do B, não pode receber do AB. Então o sangue O, ele só recebe dele mesmo. Beleza? Perceba que o sangue O doa para o A, doa para o B, doa para o AB, doa para ele mesmo. O sangue AB recebe do A, recebe do O, recebe do B, recebe do AB. Então, no caso aqui, ó, isso é muito importante vocês saberem. O sangue AB, ele é reconhecido como receptor universal. E o sangue O, ele passa a ser o chamado doador universal. Lembrando que eu montei isso aqui para vocês deixando o RH de lado. Eu não coloquei o RH, porque o RH a gente tem que estudar ele, entender ele, antes de eu anexar ele aqui no sangue. Então esse primeiro raciocínio é só do sangue. Então agora vocês entendem por que tem que ter uma restrição quanto à transfusão sanguínea, os cuidados que precisa ser, por que eu preciso saber, por que a maioria de atletas, nas suas competições em esporte que envolve risco, né? Campeonato de Fórmula 1, de motociclismo, campeonato de bikes, sempre no uniforme do atleta vai lá o grupo sanguíneo a qual ele pertence e o fator RH, mas por enquanto nós estamos falando só de grupo sanguíneo. Então é por isso aqui que a gente tem todo esse esquema de doação e aqui a explicação biológica desse fator, beleza? Então, ó, não tenha medo de voltar à aula, não tenha vergonha de voltar, você está assistindo essa aula aí sozinho, então volta essa aula, reveja se você não entendeu, tá? E na próxima aula eu vou gravar, então, de quarta-feira, eu vou gravar uma aula para vocês falando sobre RH, a gente fecha, tá? E aí eu vou fazer aula de correção de exercício, preparando vocês para a prova que a gente vai fazer. E sobre a prova eu também vou comunicar depois como que vai ser feito esse esquema aí. Fechou? Então um abraço, galera. Boa semana para vocês e também um bom feriado que tá chegando aí. Um abraço.